dizendo assim: Israel descobre a cura para o coronavírus. Olha, sério, eu morri de rir na hora, mas eu rolava de rir. Por dois motivos. Primeiro, vocês acham que as biolabs, essas 400 biolabs mundiais que estão fabricando esses vírus sintéticos e colocando dentro do sistema para afetar as pessoas, visto que eles conseguiram descobrir uma forma de criar um vírus que passa de humano para humano, que era algo que eles vinham buscando há muito tempo, vocês acham que, quando eles criam isso, eles não vão criar um antídoto para isso? Vocês acham que eles vão expor os políticos deles? Vocês acham que eles vão expor as forças armadas deles? Vocês acham que eles vão expor a elite da estrutura mundial de poder a um vírus como esse? Claro que não. Existe um antídoto. Aí aparece essa notícia só para quê? Para vangloriar Israel, porque dentro do contexto dessa coisa, desses líderes corruptos religiosos, eles querem que Israel entre dentro de um cenário que eles querem que as pessoas acreditem. Então Israel vira centro das atenções. Israel, Israel, Israel. Os líderes de Israel não valem nada. Os líderes de Israel são os vagabundos como todos os demais. A população de Israel, coitada, não tem nada a ver com isso. É vítima como todas as demais nações pelo mundo. Entendem? Então essa coisa de que Israel descobriu cura é falácia, isso é mentira. O antídoto já existe. O que eles estão esperando, o que eles estão fazendo é, em vez de eles fornecerem acinas, né? Para que eles ganhem mais alguns bilhões, eles estão fazendo diferente pela experiência que eles já tiveram lá atrás com H1N1, que só vitimou 300 pessoas e virou um escândalo internacional, porque a OMS, que também era acionista da patente, declarou pandemia global, né? Agora eles estão fazendo diferente. Eles estão criando um pânico no mundo de um tamanho colossal, eles estão parando o mundo para criar uma crise econômica global. Isso está servindo para vários propósitos, mas é baseado nas experiências que eles já tiveram com as, entre aspas, pandemias anteriores, que não aconteceu absolutamente nada e ninguém mais tocou no assunto. Essa está sendo diferente. Eles querem criar uma situação visando uma ramificação da agenda, atingindo vários objetivos ao mesmo tempo. Entendem? Só que não para aí. Eles não vão usar só esse vírus midiático, eles vão usar outros vírus midiáticos. Esse H5N6, eu lembro até hoje, quando começou a pandemia, já existia a sina um ano antes. Um ano antes de começar o H1N1 e o H5N1, eles já tinham as sinas um ano antes patenteadas, com os acionistas ganhando dinheiro e preparando para uma mídia dizendo que existia uma pandemia global que era dita pela OMS. Tanto a aviária quanto a porcina, todo mundo descobriu depois que era uma mentira. Só que agora não, porque a memória das pessoas é curta. A memória da população mundial é curta. É uma população totalmente idealizada, não é? As ideologias derreteram o cérebro das pessoas. É uma população totalmente subvertida. É uma população totalmente surda. Não consegue mais raciocinar porque o processo cognitivo foi destruído. Então elas acreditam no sistema. Elas esqueceram o que aconteceu com H1N1, elas esqueceram o que aconteceu com H5N1, porque elas se concentram nas novelas, nos jornais, elas se concentram na fofoca, não é? Elas se concentram no seu egoísmo, elas não ouvem, elas não prestam atenção, elas não leem, elas não traduzem o que elas veem. A preguiça mental tomou conta da geração Twitter 140 caracteres, entende? As pessoas não pensam mais. Então, como elas não pensam mais, aí as pessoas perguntam assim, para que serve tudo essas informações que você fala? Porque conhecimento é poder para quem sabe usar. Sabe usar com sabedoria, não com soberba. Quando você usa com sabedoria, a diferença é essa. Você não está em pânico, você não tem medo, você olha para as pessoas com pena. Porque é isso que dá pena, de ver essa gente, toda essa população agindo como se fosse uma manada. Sabe o processo da manada? Isso aí é científico, existe estudo, as pessoas agem como manada. Se um começa a fazer uma coisa, o outro começa, outro começa, aí o que a gente vê? Cena de pessoas sendo agredidas na rua, cena de idosos sendo agredidos dentro de casa. As pessoas estão enlouquecendo. As pessoas num processo de isolamento, elas enlouquecem. As pessoas sob isolamento e pressão enlouquecem mais ainda. Você não viu nada ainda. Você vai ver o pior do ser humano, você vai ver o pior do seu amigo, do seu vizinho, da pessoa da sua família. As pessoas enlouquecendo, porque elas não compreendem, entendem? É o preço
da ignorância, é o preço de não querer saber a verdade. É isso que acontece com as pessoas que não buscam conhecimento. Aqui, mais um. Então, pergunta aos senhores, eles podem começar a disseminar várias doenças dentro do sistema? Mas é claro, eles têm que aproveitar o momento. O CEP administra o ebola, o chikungunya, a dengue, a Crimeia do Congo, a febre de Lessa. O CEP administra o H1N1, o H5N6, o H5N1. Ele administra o SARS, ele administra o coronavírus. Tá tudo na mão do CEP. Quem está por trás do CEP? OMS. Quem está por trás do CEP? Indústria farmacêutica. Quem está por trás do CEP? Bill Gates. Quem está por trás do CEP? Os governos. Quem está por trás do CEP? As Forças Armadas Mundiais, o Pentágono com as suas biolabs, as demais biolabs sob controle dos governos. Tudo isso aí está por trás. Você sabia disso? Mas deveria saber. Tem interesse de saber? Porque se você tiver interesse, você sai do pânico. Você para de ter medo. Entendem? Olha aqui. Isso, Filipinas, registra casos de H5N5. Agora, olha a Alemanha. A Alemanha confirma caso de gripe aviária H5N8. Então, olha lá. H5N6, vamos ver se está certo isso mesmo. Olha aqui, ó. H5N6 na Filipinas, H5N8 na Alemanha. E olha o que eles fazem. Todas as aves em uma fazenda Saxônia, leste da Alemanha, foram sacrificadas. Eles, como sempre, vão continuar sustentando que isso vem dos animais. Por quê? Isso cria uma matança sem fim dos coitados animais que não têm culpa de nada, mas isso gera fome, isso gera desabastecimento, isso atende à agenda deles. Se eles começarem a sacrificar frangos, bovinos, suínos, se eles começam a dar fim em tudo, é claro, atende à indústria da carne sintética. Então tome transgênico nas pessoas, tome carne sintética. Entendeu? Leva teu filho no McDonald's, lá para comer o MX lanche infeliz, cheio de glifosato, cheio de química naquela porcaria. Aquilo lá não apodrece porque aquilo é sintético. Você está dando algo venenoso para o seu filho comer. A mesma coisa com o BK e assim por diante. As pessoas não compreendem isso. Existe uma agenda por trás. Eliminar esses tipos de alimentos do sistema para colocar no lugar os sintéticos. Mas isso atende outras demandas também. Então, continua se culpando quem não tem culpa, porque os vírus são de laboratório, são vírus com patente, são vírus com acionistas, não é? E as pessoas continuam acreditando que é o frango, que é o pombo, que é a lagartixa, que é o cachorro, que é o morcego, que é o tatu-bola, que é o elefante, que é a girafa. Eu acho que o reino animal todo, eles devem achar que passam doenças. Olha só, milhares, séculos de história humana e os seres humanos chegaram até aqui. E lá atrás, eu não lembro de ter visto as pessoas que participaram da história falando disso. Mas faz parte. Isso significa que eles não vão atacar só com coronavírus. Eles vão atacar com H5N8, H5N6, H5N1, H1N1. Eles vão vir com tudo para cima da população. Vão pegar as suas chemtrails, vão pegar o abastecimento de água e vão meter isso lá e a galera vai começar... Olha só. Quando você passa com um avião de chemtrails, dos rastros químicos, e joga sobre a população uma quantidade grande de manganês, você sabe o que acontece com as pessoas? Elas começam a apresentar sintomas de gripe. Você sabia disso? Quando se joga manganês sobre toda uma população, que ela começa a apresentar sintomas de gripe? Nós falamos isso nos vídeos das chemtrails. É só você ir na playlist chemtrails e ver lá o que nós falamos. Falamos há 3 anos atrás isso. Que eles iam preparar os aviões para jogar isso sobre a população, através dos aerossóis, e que eles criam cenários. As chemtrails, o manganês cria esse cenário de que as pessoas parecem estarem gripadas. Os agrotóxicos criam cenários que parecem que as pessoas estão realmente doentes, mas na realidade estão envenenadas. Quando eles baixam a sua frequência, destruindo o cobre do seu corpo e alterando a sua frequência, baixa a sua imunidade. Quando você fica com medo e com pânico, você baixa a sua imunidade. E aí você vai começar a apresentar sintomas. Aí, além de tudo isso, tem as ondas eletromagnéticas. Vai criando um cenário na tua cabeça e vai entendendo que tudo que está acontecendo no mundo, eles estão fabricando. De novo, pergunto, quantas pessoas você conhece ao seu lado que estão com coronavírus? Eu não vi nenhuma, mas me diz você quantas você viu.
Ah, mas as pessoas estão sendo infectadas. Infecção não tem a ver com morte. Quantas letalidades pelo vírus estão acontecendo no mundo? Dizem que está chegando a 5 mil lá na China. Um exemplo. A população da China é 1,4 bilhões. Faz a conta se isso é pandemia. E no mundo, faz a conta. As pessoas não fazem. Preferem ficar assim, nesse estado letárgico, aceitando goela abaixo o que a mídia fala para ela. Pois bem, voltando à questão econômica. Federal Reserve reduz as taxas de juros para quase zero na tentativa de sustentar a economia dos Estados Unidos. O movimento faz parte de um esforço coordenado com o Banco Central Europeu e outros países para evitar uma potencial crise devido ao coronavírus. Não, eles não vão. Já está acontecendo. Já as medidas que eles estão tomando não estão dando certo. Vamos ver aqui a nota do Federal Reserve, tá? Nota de implementação emitida em 15 de março de 2020. Aqui está, decisões relativas à implementação de política monetária. O Federal Reserve tomou as seguintes decisões para implementar a postura de política monetária anunciada pelo Comitê Federal de Mercado Aberto em sua declaração em 15 de março de 2020. O Conselho de Governadores do Federal Reserve System votou por unanimidade para a taxa de juros paga nos saldos de reservas obrigatórias e excedentes em 0,10% a partir de 16 de março de 2020. Existe um monte de nações que já estão operando em juros negativos. E ainda assim, eles não conseguem resolver esse problema. Porque esse problema que eles criaram não tem mais solução. Ok? Pois bem, o que nós temos aqui? Vamos ver a informação. O coronavírus custou às bolsas de valores globais 16 trilhões de dólares em menos de um mês. 5 vezes 6, 3, 80 trilhões de reais. 13 de março, a notícia. Em menos de um mês, 80 trilhões de reais. E ainda a economia continua desacelerando. Agora, os restaurantes não estão funcionando, eventos não acontecem mais, aviões não decolam mais, fronteiras estão sendo fechadas, o comércio está parando no mundo todo. E eu lhe pergunto se essas empresas em todo o mundo têm caixa para quantos meses? Para 2 meses? Quanto tempo você vai demorar para você ver desemprego em massa no mundo todo? Pergunto. As pessoas já não estavam conseguindo emprego. Você esqueceu que a economia já estava desacelerando. As empresas já estavam demitindo. As empresas já estavam com corte de gastos. E agora? O que você acha que vai acontecer? Olhem só. Mercados americanos em colapso devido ao pânico por coronavírus, que é exatamente o que nós estamos vivenciando agora. Empresas de turismo despencam 30%, que é o que nós já falamos. Vamos continuar aqui agora. Opa, saiu. Vamos voltar. Vamos para cá agora. Eu separei isso aqui para mostrar para os senhores o que está acontecendo no mundo em relação à quarentena. Entre aspas, lei marcial em treinamento laboratorial. Uma lei marcial disfarçada de quarentena. Por quê? Começa assim. Olha, não saia de casa. Começa assim, não saia de casa. Aí depois começa assim, não saia de casa porque tá violento o negócio. Aí depois, carro na rua da polícia dizendo, não saia de casa. Aí depois, pessoa na rua que o carro da polícia, os policiais vão lá e abordam a pessoa e detêm a pessoa e levam a pessoa para casa. Depois, isolamento da residência da pessoa. Aí depois, isolamento da cidade. Isso, senhores, são processos que, se você ler sobre a lei marcial, estão embutidas ali. Estão embutidas ali. Toque de recolher já está acontecendo em vários lugares do mundo. Aí você analisa a seguinte situação.